Olá, meu nome é Legalvos, Dr. Legalvos. Vou conversar com você sobre uma doença importante que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença, não é mesmo? Pois é, só aqui no Brasil 15 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério e que, se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência. Esse tipo é menos comum. E existe também o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos e que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. Eu quero apresentar a vocês o Galvão. Tudo bem, Galvão? Legal. O Galvão tem diabetes tipo 2. No caso dele, a alimentação incorreta, a obesidade, a falta de atividade física e outros fatores fizeram com que a doença aparecesse. A mãe dele também é diabética, não é, Galvão? Pois é, quem tem casos de diabetes na família também tem mais chances de desenvolver diabetes. Mas afinal, o que é diabetes? O Galvão e a Hilda, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Hilda? A Hilda não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar nas células, controlando sua taxa no sangue. O problema do Galvão, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e com isso a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos no organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Imagine uma doença que aparece, que vai causando mal a você e você nem percebe. Esse é o diabetes. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como por exemplo vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora na cicatrização de feridas, visão embaçada, sensação de formigamento, queimação ou dor, normalmente nas mãos e nos pés. O diabetes deve ser encarado como uma questão familiar. Seu marido ou sua esposa, seus filhos, amigos e parentes devem ajudá-lo a adotar hábitos saudáveis e, com isso, controlar o diabetes e os níveis de glicose no sangue. E você, trate de aceitar a ajuda deles, ouviu bem? Incorpore no seu dia a dia a maior quantidade possível de alimentos ricos em fibras, frutas, legumes e verduras, cereais e alimentos integrais também são altamente recomendados. Mas afinal, diabetes tem cura? Não, diabetes não tem cura. Mas pode perfeitamente ser controlado. Por isso, você precisa tomar as medicações regularmente, conforme a orientação do seu médico, e também mudar seu estilo de vida, praticando atividades físicas regulares e melhorando a qualidade da sua alimentação. A importância do diabético fazer uma atividade física, principalmente para o diabético tipo 1, que é dependente de insulina, é a gente promover que a longo prazo, com a prática regular, ele consiga ficar cada vez menos dependente da insulina e mantendo, consequentemente, uma glicemia mais adequada, para o funcionamento normal do organismo dele. No caso do diabético tipo 2, a importância é a mesma, mas é uma pessoa que tem uma secreção de insulina normal, oferece uma resistência. E a ideia é essa, que ele não sofra com os riscos de manter uma glicemia muito aumentada. No caso de exercício aeróbico, qualquer tipo de exercício aeróbico é recomendado. A natação é uma atividade bastante interessante porque mobiliza bastante massa muscular. Então, aí, uma das vantagens do diabético fazer natação, se ele aplica insulina numa determinada região, e ele nadando, ele usa esse açúcar de uma maneira mais uniforme. Então, ele não corre tanto risco de sofrer uma queda do nível de açúcar quanto se ele estivesse mobilizando muito extenuantemente uma determinada massa muscular. Mas, no geral, acho que a preocupação maior não é nem quanto ao tipo, é quanto à intensidade. A atividade deve ser moderada, de leve para moderada.
façam a avaliação da glicemia antes, durante e depois, nos primeiros dias, nas primeiras fases que faz exercício. O professor, quando quiser intervir, faz favor, estar à vontade. Antes, durante e depois. Numa primeira fase, para perceber se de facto o exercício não altera os padrões da glicemia. Outras, portanto, e depois, obviamente, não se vai fazer isto sistematicamente. A pessoa normalizou, claro, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, o procedimento é exatamente o mesmo. Depois, numa fase seguinte, passaremos a fazer antes e depois. E quando a glicemia ou está demasiado baixa, é terem hidratos de carbono por perto, para quando tiverem uma crise de hipoglicemia, se poderem socorrer e se sentirem também mais tranquilos. Depois há outro aspecto. Quer dar alguns exemplos de hidratos de carbono que possam ser acessíveis? Olha, eu acho que o professor que quer dar alguma sugestão. Aquilo que nós recomendamos em geral aos doentes, sobretudo aqueles que fazem medicamentos que podem dar hipoglicemias, nos diabéticos tipo 2, medicamentos que estimulam a secreção de insulina ou insulina, e nos diabetes tipo 1 mesmo insulina, aconselhamos a andarem sempre pelo menos com 2 pacotes de açúcar. Portanto, em resumo, eu diria que de facto não há nenhuma contraindicação para fazer, aliás, há atletas de alta competição diabéticos com excelente rendimento. Portanto, não há nenhum exercício que seja de facto assim completamente contraindicado. Na realidade, aquilo que as pessoas devem fazer é fazer exercício. Agora, também aqui uma chamada de atenção para o seguinte. Nós tivemos aqui um exemplo que é um exemplo que é o exemplo na verdadeira acessão da palavra. É o exemplo de excelência. Da excelência. Se algo correr bem. O que acontece é que muitas vezes, eu tenho falado isto frequentemente aqui, muitas vezes as pessoas depositam também demasiada expectativa no exercício. Ou seja, o exercício, de facto, tem efeitos fantásticos. O professor há um bocadinho estava a falar, por exemplo, eu estava lá dentro, estava a ouvir a questão da sensibilidade à insulina. Ou seja, o exercício, inclusivamente, em determinadas circunstâncias, até pode diminuir um pouco a administração de doses de insulina. Mas isso é para quem faz exercício a sério. Ou seja, para quem faz, não é para quem anda 10 ou 15 minutos a pé e depois passa o resto do tempo todo sentado e, entretanto, desculpabilizado daquilo que fez. Ou pensa que ir à piscina, como já falamos na última vez, que é suficiente dar 10 minutos para fazer 10 minutos de braçadas ou 15 minutos, que pensam que já resolveram o problema e depois ficam desculpabilizados para não fazerem absolutamente mais nada. Quer indicar quanto tempo é que é necessário aquilo para aquilo que está descrito tradicionalmente é no mínimo 30 minutos. E desses 30 minutos, a grande maioria do tempo deve ser de atividade contínua. Diga, doutor. Já 30 minutos, 5 vezes por semana. Exatamente. Não é 30 minutos por dia. Exatamente. 30 minutos Pelo por menos mês. 150 minutos, não é? Exatamente. Por semana e, se possível, 75 minutos de exercício mais intenso. Embora aqui considerando os 150 minutos já de moderada intensidade. Quer dizer, não é, como eu costumo dizer aos meus doentes, não é ver montras. Exatamente. Este é um aspecto muito importante, porque as pessoas, eu já disse isto frequentemente, esta mensagem passou muito mal. Passou muito mal a mensagem dos 30 minutos a pé. Porquê? Porque a mensagem dos 30 minutos a pé, o que diz é que previne a aparecimento de algumas patologias e de algumas situações que depois se tornam situações clínicas complicadas. Sim. Estamos a falar do excesso de peso, da hipertensão, da dislipidemia, etc. Mas isso é antes das pessoas os terem. Ou seja, o que acontece é que ninguém vai pensar que andando 30 minutos a pé que vai perder 10 quilos ou 15 quilos. Claro. E, portanto, mas muitas vezes passa esta imagem de que 30 minutos é suficiente. Não é suficiente, e depois este aspecto que o professor David Carvalho estava a falar, que é da intensidade. É que não é andar a uma intensidade muito baixa. Eu, inclusivamente, disse, e que funciona muito bem, é alterações da intensidade. As alterações da intensidade são decisivas, inclusivamente para aumentar a taxa metabólica basal. E, portanto, isso acaba por acabarmos o exercício e continuarmos. Portanto, o nosso organismo fica como... Eu costumo dar um exemplo relativamente à taxa metabólica basal que me parece que toda a gente perceberá, que é o carro, quando está em ponto morto, está a gastar uma determinada quantidade de gasolina. Se nós acelerarmos um bocadinho o carro, ainda que esteja em ponto morto, o carro passa a gastar mais gasolina. E, portanto, era aquilo que antigamente nos carros se chamava puxar o ar. Não é? Portanto, o carro fica mais acelerado. Ora, o que acontece com o exercício é que o exercício, de facto, faz aumentar a taxa metabólica basal. E se o exercício for feito com alterações da intensidade, ou seja, andar um pouco lento, mas depois fazer um espaço mais prazo, depois mais lento, depois mais... ou seja, não andar sistematicamente... irregular, não é? Irregular. Está demonstrado que faz, de facto, aumentar a taxa metabólica. Bom, minha qualidade de vida era péssima até 3 meses atrás. Hoje é uma outra vida. Eu faço minhas atividades. A minha diabetes estava 350, já baixou para 250, agora estabilizou.